Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta para gravar mais um exercício de trigonometria. É um exercício muito semelhante ao que já está resolvido aí para vocês. Mas ele diz assim, ó: uma empresa de engenharia deseja construir uma estrada ligando os pontos A e B, que estão situados em lados opostos de uma reserva florestal, como mostra a figura abaixo aí a seguir. Então a gente tem o ponto A, C e D linear, o ponto C até o B e D até B. E essa região preta é uma reserva, né? A empresa optou por construir dois trechos retilíneos, segmentos de retas, denotados pelos segmentos AC e CB, ambos com o mesmo comprimento. Considerando que a distância de A até B em linha reta é igual ao dobro da distância de B a D, o ângulo alfa formado pelos dois trechos retilíneos da estrada mede. Então eu já fiz aqui ao lado, ó, um pequeno esboço. A gente vai utilizar isso aqui para continuar a resolução. Tá legal? Eu tenho aqui um ângulo alfa, o ponto C aqui, né? Aqui a gente tem o ponto A, e aqui eu tenho o ponto B. A primeira informação do exercício é o seguinte: o ponto A e o ponto de A até C e de C até B são equidistantes, têm o mesmo comprimento. E mais, aqui a gente tem o ponto D, né? Mais uma outra informação é que a distância de A até B, aqui, ó, a distância de A até B em linha reta é o dobro da distância de B até D. Então, se D até B for x comprimento, de A até B tem 2x, ok? Mas, nesse triângulo ACB, a gente consegue verificar que é um triângulo isósceles, dois comprimentos iguais. Assim, os ângulos da base também são dois ângulos iguais. Propriedade de triângulos isósceles. Vou chamar de beta e beta. Então, esse carinha vai ser chamado de beta, esse carinha é chamado de beta. Bom, o que a gente pode concluir disso daqui? Primeiro, eu posso afirmar para vocês que seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vou olhar aqui sobre esse ângulo aqui, chamado de beta, e no triângulo maior, que é esse cara aqui, ó, que é esse triângulo AD, triângulo DB e AB, esse triângulo maior é um triângulo retângulo em D. Então funciona as propriedades do triângulo retângulo, a trigonometria de triângulo retângulo. Então vou afirmar que seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de beta a gente não sabe quanto que vale. Então copia seno de beta. O cateto oposto, o exercício falou que vale x. E a hipotenusa 2x. De forma que eu posso cancelar os 2x e fica meio. Notem que o único valor de seno que faz dar meio é quando beta for igual a 30 graus. Se beta for igual a 30 graus, a gente coloca o valor de 30 aqui, embaixo também é o valor. Então, eu volto para uma outra propriedade que diz, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Assim, beta mais alfa mais beta tem que ser igual a 180 graus. Então, ó, alfa mais 2 betas tem que ser igual a 180 graus. Como beta vale 30, então fica alfa igual 2 vezes 30, igual não, mais alfa mais 2 vezes 30, 60, igual a 180. Se somente se alfa for igual a 120 graus. Ok? Então, essa é a pergunta.
procura aí nas alternativas e assinala a alternativa correta, alfa igual a 30. Então, respondido, o ângulo alfa formado pelos dois trechos retilíneos da estrada mede, está aí, alfa igual a 120 graus. Bom, resolvendo mais um exercício de trigonometria, a gente tem um da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, que diz assim: um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício e, para fazer isso, ele colocou um teodolito, que é um instrumento óptico para medir ângulos, a 200 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura. Então já vamos aqui pegar essa informação. Ele pegou um edifício, né, afastou 200 metros, então aqui a gente tem uma distância de 200 metros, ele afastou 200 metros do edifício e conseguiu esse ângulo de 30 graus aqui, medindo até o topo do edifício, ok? Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 metros do solo, ou seja, essa altura aqui, está a 1,5 metros do solo, que equivale a esse pedaço aqui, a mais, né, seria isso aqui, 1,5. Podemos concluir que dentre os valores adiante, o que melhor se aproxima da altura do edifício em metros, e aí ele dá as aproximações de seno, cosseno e tangente de 30 graus. Vamos lá. Notem que trigonometria simples aqui pode ser utilizado com um olhar em 30 graus. Eu tenho a altura, que é esse pedacinho aqui, mais 1,5. Então, vou chamar esse pedacinho de x mais 1,5. Resolvendo primeiro só o pedaço do x. Eu vou fazer a tangente de 30 graus é igual o cateto oposto x sobre o cateto adjacente 200. Tangente de 30, todo mundo sabe que é raiz de 3, mas no caso desse, raiz de 3 sobre 3. Mas nesse caso, o exercício forneceu a tangente de 30 valendo 0,577. Então, vamos colocar aqui 0,577, que é igual a x sobre 200. Coloca 1 aqui, faz regra de 3. 1 vezes x é igual 200 vezes 0,57. Vou fazer aqui rapidinho a conta. 200 vezes 0,577. Isso é igual a 0, 0, 14 vai 1, 15 vai 1, 10, 11 vai 1. Isso dá lá. Opa, perdão aqui com a vírgula. Vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 115,4. Então x é igual a 115,4 metros, mais 1,5. Mais 1,5, a gente chega em 9,611. Então, aproximadamente, a altura do edifício é de 117 metros, 116,9. O que mais se aproxima é 117 metros, aproximadamente. Tá bom? Pessoal, um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos para vocês e bom preparo para o vestibular. Tchau.